tá? Tudo bem? Então, eu vou Tá, projetar aqui professora, tá para de boa. eu vou projetar para vocês o Word com cada caso clínico, vou comentando algumas coisas, tá? Eu queria dizer para vocês, comentando da prova primeiro. Gente, o que foi aquilo? Teve gente que foi muito bem, tá? Mas teve gente que teve coragem de copiar da internet as coisas. Não mudou nem as palavras, com a mesma fonte que vinha da internet, pum, colou lá no caso clínico, tá? Então, cara, era uma coisa para vocês se avaliarem. Era uma coisa, você poderia pegar ideias da internet? Poderia, porque era consultado. Mas teve gente que simplesmente copiou igualzinho, tá? Teve gente que copiou do colega. Então, por aí vai. Então, é só dicas mesmo para que vocês tenham consciência, vocês já estão perto de se formar, e aí as coisas vão aparecer no consultório de vocês, vocês não vão saber resolver. Outra coisa também, outro comentário, teve gente que teve coragem de pedir para professor resolver, para professoras do curso. Vocês acreditam nisso? Eu não sei se vocês sabiam. Teve gente que teve coragem de pedir para o professor resolver, a professora Patrícia, a professora Coragem, Tátila. viu, professora? Porque ciência não tem. Infelizmente, é triste, né? Porque vocês poderiam consultar, não era proibido isso, mas teve gente que, além de copiar na internet, copiou do colega e foi consultar outras pessoas. O que custava ler um artigo? Toda vez que eu mando um caso, eu mando um artigo junto. Então, é só se liga, as respostas estão no artigo que eu mando para vocês, tá? Então, deixa eu partilhar com vocês hoje, é só um desabafo, não precisa ninguém. Quem não tem nada a ver com isso está escutando o que não deve, mas não precisava ouvir. Deixa eu procurar aqui o caso clínico 1. Vamos lá. Eu não sei se foi. Está aparecendo para vocês hoje? Tá sim. Tá, professora, tá. Tá sim? Eu resolvi deixar no Word mesmo, porque a gente vai comentando coisa por coisa. Então, bora lá. Paciente, MRS, 3 anos, sexo feminino. Isso aqui é a identificação do paciente. Em todo caso clínico que vocês forem escrever, a gente sempre tem que colocar as iniciais do paciente, nunca o nome do paciente, porque a gente está tratando com sigilo médico, aí você acha que você já sabe. A gente coloca a idade e o sexo, porque existem algumas patologias que estão relacionadas tanto à idade quanto ao sexo. Então, essas são as 3 informações mais importantes. Vocês poderiam colocar a ocupação dos pais, vocês poderiam colocar residência, vocês poderiam colocar cor de pele, podem colocar o que quiser. Mas essas 3 informações, elas são indispensáveis, tá? E aí a queixa do paciente, ou a queixa dos responsáveis, né? Compareceu ao consultório com queixa de dentes escurecidos e fracos, mas nunca teve dor. Aí a mãe relata que a criança mama, que já seria a anamnese. A queixa principal é essa aqui: compareceu ao consultório odontológico com os pais, com queixa de dentes escurecidos e fracos, mas nunca teve dor. Aí vamos para a anamnese, essa outra frase. A mãe relata que a criança ainda mama em livre demanda, inclusive pela noite. Faz uso de mamadeira 3 vezes ao dia para tomar mucilon e consome muitos alimentos industrializados. A criança apresenta com frequência episódios de amidalite com uso rotineiro de antibióticos. Mãe nega complicações sistêmicas. A escovação foi iniciada só após 1 ano, uma vez ao dia, com creme dental sem flúidos. Aqui tudo é anamnese da criança. E aí, ao exame clínico, foi o que a gente, quando abre a boca da criança, senta, o que a gente verificou? Que a criança apresenta lesões de CDAS2 nos elementos, aqui vocês viram que foi um erro, até algumas pessoas me perguntaram, né? Então, aqui seria nos elementos 5.1, 5.2, 6.1 e 6.2, tá? Só que eu vou corrigir aqui para não deixar dúvidas para vocês. 5.1, 5.2... 6.1 e 6.2. E graças a Deus vocês perceberam esse erro. Porque é óbvio que uma criança de 3 anos, não sei se ela tiver alguma anomalia, né? Eu que percebi, professora, botei no grupo da turma. Mas eu achei o máximo. Parabéns para vocês. Vocês perceberam vários erros nessa digitação, tá? Então, parabéns por prestar atenção. Lesão de CDAS2, vamos fazer uma memorização do que é CDAS. E CDAS é um método de diagnóstico de cárie e é um método que leva em consideração a atividade da lesão, tá? Com isso, significa dizer que, por esse método, a gente consegue descobrir se o paciente é cariativo ou não. Então, bora lá. E CDAS1 é quando eu tenho mancha branca, só que eu só percebo essa mancha branca quando eu seco.
E sedais 2, eu tenho a lesão de mancha branca, mas ela é visível mesmo sem secar. E sedais 3, eu tenho microcavidades em esmalte. E sedais 4, eu já tenho lesão dentina, o que a gente fala aquela lesão de sombreado. E sedais 5, lesão dentina com menos de 1/3 de comprometimento da coroa dental. E sedais 6, comprometimento de mais de 50% da coroa dental. Então, isso resumindo o que seriam os sedais, tá? E aí, se eu falei que o dente 51, 52, 61 e 62 tem sedais 2, significa dizer que eu tenho lesão de mancha branca que eu percebo mesmo sem secar. Então, está altamente ativa. Quando eu falo que eu tenho no 55, no 65 e sedais 4, significa dizer que eu tenho já sombreamento e envolvimento de dentina. E sedais 5, menos de 50% de coroa envolvida nos elementos 75 e 85, ou seja, também já tem presença de envolvimento de dentina. E aí a gente radiografou os dentes 75 e 85 para ver como estava muito grande a extensão da lesão, para ver a profundidade dessas lesões. E aí o que a gente obteve foi isso, tá? Vocês conseguem ver nesse raio-x que a gente tem aqui uma lesão de cárie extensa, tá? Sem envolvimento das proximais, mas vocês conseguem ver que a gente ainda tem uma presença de parede dentinária entre a polpa e a oclusal. Vocês conseguem ver isso nesse primeiro raio-x? Sim? Sim, professor. A gente percebe que eu tive uma regressão do corno pulpar. O corno pulpar distal, ele meio que respondeu essa atividade de cárie e ele diminuiu o seu tamanho. Fica claro nesse primeiro raio-x. Nesse segundo raio-x, a mesma coisa. A gente percebe que eu ainda tenho uma parede dentinária entre a cavidade da lesão de cárie e a câmara pulpar. Vale ressaltar para vocês que o paciente nunca teve dor. Então, a primeira coisa que chama a atenção é, nunca teve dor, tá? A gente percebe que a gente não tem rarefação periapical, não tem lesão de furca, não tem lesão periapical, não tem disseminação de infecção, tá bom? E aí eu pergunto para vocês a primeira coisa, esse paciente é cariativo? E aí? O que significa dizer que um paciente é cariativo? Significa dizer que ele apresenta a doença cárie. Sim, esse paciente que nós relatamos aqui, ele tem lesões ativas de doença cárie. Ele apresenta mancha de lesão de mancha branca, que não precisa secar para a gente ver que o esmalte está poroso, tá? Então, são as lesões iniciais, significa dizer que a lesão está ativa, tá? Ele apresenta também lesões, essas de sedais, 4, envolvimento de dentina, sombreamento, tá? Então, ele apresenta atividade de cárie em vários níveis. Ele é cariativo, sim, ele faz uma alimentação altamente cariogênica, porque ele usa ainda mamadeira para fazer o aleitamento complementar, ele utiliza muitos alimentos industrializados, tá? E, além disso, ele não faz o principal mecanismo de remoção do biofilme na frequência correta. Ele faz só uma vez ao dia e ele utiliza dentifrício sem flúor, tá? Então, por todas essas coisas, a gente justifica que esse paciente é cariativo. Ficou entendido para vocês? Sim, ficou. Sim, ficou? Aí a Sim, letra B. Sim? Quais os mitos devem ser esclarecidos à mãe? Bora ver. Qual é o primeiro mito que tem aqui nesse caso clínico? Que a criança tem os dentes fracos, que a criança nasceu com os dentes fracos. Gente, o dente só nasce fraco se a criança tiver alguma alteração de desenvolvimento dental. Se ela tiver uma hipomineralização molar incisivo, se ela tiver, como é que eu posso dizer para vocês, uma amelogênese imperfeita, uma dentinogênese imperfeita. E isso a gente consegue diagnosticar o exame clínico. E isso é diagnosticado durante a anamnese, quando a gente pergunta se na família tem casos semelhantes, tá? Então, a primeira coisa, não é um defeito de formação do dente, tá? Então, o primeiro mito para a mãe, o dente não nasceu fraco. O dente está com esse problema porque nós temos doença cárie instalada. Aí a mãe relata que a criança mama em livre demanda. Leite do peito não é cariogênico.
O problema é que essa criança, ela faz, além da ingestão do leite materno, ela come alimentos industrializados. Ela ainda usa mamadeira mais de uma vez ao dia, tá? Então, o leite do peito, aqui é outro mito, não é cariogênico. Leite do peito não causa cárie. O problema aqui é que a criança consome outras coisas além do leite, inclusive alimentos industrializados que têm alto potencial cariogênico, alto conteúdo de açúcar, de amido, de sacarose. Tudo isso se precipita no nosso corpo e gera açúcar, o que gera alto potencial cariogênico. Lembrando, mucilon, essas farinhas que criança toma são ricas em amido. Amido, quando a gente digere no nosso organismo, vira açúcar, vira sacarose. Então, mesmo que não tenha açúcar, tem um potencial altamente cariogênico. Criança com 3 anos, gente, toma mamadeira 3 vezes por dia, isso é contraindicado. Uma criança nessa idade já era para ter ou tirado a mamadeira ou reduzido a frequência, porque lembra que a mamadeira só é indicada para suplementar o aleitamento quando ele não é necessário. Então, nesse caso, já era para ter sido removido. Com essa idade, essa mamadeira pode gerar um hábito deletério, pode fazer com que a criança tenha, no futuro, mordida aberta. Tá? Então, é outra recomendação que seria dado para a mãe, diminuir essa mamadeira ou até ir tirando aos poucos. Claro que a gente nunca vai falar para a mãe, gente, que ela tem que tirar esse hábito de uma hora para outra. Tirar esse hábito, ele é gradativo, ele é um processo, tá? E também tem que ver como a gente vai começar com as mães. Por exemplo, eu tenho um paciente que eu acompanho, gente, com 6 anos, que a mãe até hoje dá mamadeira uma vez ao dia, antes da criança à noite, porque ela acha que o menino não tem uma alimentação adequada. Mas aí ela foi orientada da escovação, foi orientada dos pontos negativos, e ela optou por continuar com essa mamadeira. Claro que isso tudo é conversado, mas a mamadeira, depois dos 3 anos, e nos 3 anos, ela não é mais recomendada, tá? E fora se a mãe for continuar com essa mamadeira, a gente tem que esclarecer para ela também da importância da higiene dessa mamadeira. Essa mamadeira, ela tem que ser trocada, higienizada, escaldada e por aí vai. Porque vocês sabem que micro-organismos ficam nessa mamadeira, tá? Outro mito que tem que ser... Gente, tá tudo bem? Estão conseguindo pegar? Não, professor, tá de boa. Bem? Outra coisa que tem que ser esclarecido para a mãe é que a criança, por exemplo, ela tem um problema de imunidade. A criança apresenta com frequência episódio de amidalite. Então, toda vez que a criança tem queda de imunidade, o que é que acontece? Eu tenho facilidade para predispor infecções oportunistas, tá? Então, é sempre interessante falar que quando a criança tem queda de imunidade, eu posso ter aparecimento de infecções oportunistas, de herpes, de cândida e por aí vai, tá? A criança usa muito antibiótico. Isso é outro mito que tinha que ser quebrado, porque as mães às vezes acham que o dente do meu filho é fraco porque usou antibiótico. Antibiótico não gera dente fraco. Antibiótico não dá cárie. Antibiótico e todos os remédios de criança são doces. Tem açúcar em alto grau para favorecer que a criança tome esse remédio com facilidade. Então, esse remédio não é o antibiótico que causa cárie, é o açúcar que está contido no remédio, é a alta frequência de ingestão desse remédio e a falta de higiene inadequada. Então, se a mãe utilizar o antibiótico, escovar adequadamente com creme dental com flúor, a criança não vai ter lesão de cárie por causa desse antibiótico. E eu quero dizer para vocês que eu também tenho acompanhado crianças que tomam antibióticos com frequência. Eu tenho um paciente que tem 4 anos, gente, ele é cardiopata congênito, ele usa válvula, né? Toda vez que ele vai ao consultório, eu tenho que fazer profilaxia antibiótica nele, e ele toma antibiótico com muita frequência porque ele tem imunidade muito baixa, então ele adoece muito fácil. E mesmo assim, essa criança, gente, não tem nenhuma lesão de cárie que justifique que antibiótico gera cárie. Tá? Porque a mãe tem a maior preocupação de fazer escovações, de usar o dentifrício correto. Então, isso aqui é outro mito nesse caso clínico, tá? E aqui outro mito aqui, a mãe só iniciou a escovação depois de 1 ano. Uma vez ao dia com creme dental sem fio. Não, gente. Nasceu o primeiro dente por volta dos 6 a 15 meses, iniciar a escovação com dentifrício fluoretado, acima de 1.100 ppm de flúor, no mínimo 2 vezes ao dia, de manhã e à noite, tá? E aí utilizar
escova de dente. Dedeira não escova dente. Então, esses seriam os mitos que vocês iam esclarecer para as mães, tá? Essa letra B. A terceira, a letra C está relacionada a justificar uma sequência de tratamento, tá? Aqui, gente, como eu falei para vocês, eu frisei bem, o paciente nunca teve dor, tá? E aí, quando a gente faz a radiografia, a gente vê que o paciente não tem lesão periapical, a gente vê que o paciente não tem envolvimento de furca, tá? A gente vê que o paciente não tem envolvimento direto, comunicação da lesão de cárie com a câmara pulpar. Nosso tratamento, quando a gente fala em odontologia minimamente invasiva para esse caso, para essas duas situações aqui, do dente 75 e 85, seria o quê? Um capeamento pulpar indireto. Então, a gente instituiria aqui, nesse caso aqui, se o paciente fosse um paciente, por exemplo, de comportamento inadequado, a gente poderia fazer até sem isolamento, só no isolamento relativo, só sem anestesiar o paciente, tá? A gente faria uma escavação, uma curetagem gradativa. Se tivesse aparecendo toda a lesão, se não tivesse esmalte socavado, eu poderia utilizar só uma caneta de baixa, tá? Ou mesmo as minhas curetas dentinárias, para poder remover aquela dentina que está infectada, aquela dentina que está amolecida, aquela dentina que está contaminada. Tendo cuidado quando eu fosse remover essa dentina, principalmente na parede de fundo, na parede pulpar, porque essa parede que está em comunicação da cavidade da lesão de cárie com a polpa, ela pode estar fragilizada, e aí a gente pode gerar uma comunicação. Então, no primeiro momento, eu pensaria num capeamento pulpar indireto, tá? Caso essa polpa viesse ser exposta, porque vai que minha mão pesou e sem querer eu expus essa polpa. O que eu vou pensar? Como o paciente nunca teve dor e considerando as características de sangramento, ver se o sangramento a gente consegue paralisar ele, ver se a polpa ainda tem aquela consistência, aquela resistência ao corte. E se o sangue for vermelho vivo, eu expus sem querer durante a curetagem, eu posso fazer o quê? Eu posso pensar numa pulpotomia. Eu posso remover essa polpa coronária, sepultar a polpa com o uso das minhas curetas, gente, lembrando que eu sempre faço a remoção da polpa coronária com cureta, porque se eu envolver o uso de broca, eu posso fazer o quê? Remover indevidamente a polpa radicular. Então, eu faria, se eu expusesse sem querer, eu faria uma curetagem dessa polpa. Primeiro, eu removeria todo o teto da cavidade com a broca endosê. Depois disso, eu faria a remoção dessa polpa coronária. Aí, limparia a cavidade com soro fisiológico. Lembrando que tudo isso antes eu teria que isolar o paciente e anestesiar, se fosse necessário fazer uma pulpotomia. Por exemplo, fiz o capeamento, deu tudo certo, esperei de 15 a 30 dias, então, curetei, coloquei meu hidróxido de cálcio, fiz minha restauração de ionômero de vidro, mandei o paciente para casa. Se em 15 a 30 dias o paciente não sentiu dor, eu radiografo de novo e fico acompanhando, fazendo a preservação. Se por um erro durante o procedimento eu sem querer expus a polpa e eu faço o teste de vitalidade pulpar, como eu falei para vocês, consistência, cor da polpa e textura, o que eu faço? Eu tento uma pulpotomia. E aí na pulpotomia eu teria que anestesiar esse paciente, fazer o isolamento, remover o teto, remover a polpa coronária, limpar essa cavidade, sepultar a polpa radicular, eu poderia colocar o hidróxido de cálcio PA, o hidróxido de cálcio pasto de base, e faria a minha base de ionômero de vidro. E aí, acompanharia esse paciente clínico e radiográfico. Se depois de um tempo eu quisesse trocar para uma restauração de resina, também se pode fazer. A gente rebaixaria o ionômero e colocaria a resina por cima, considerando uma restauração mais estética. Mas lembre-se, esse paciente tem 3 anos. Talvez 3 anos eu tenha dificuldade de manejo, de controle e por aí vai. Então, o ionômero em odontopediatria, ele é considerado uma restauração definitiva. E nesse paciente, mais ainda, ele é um paciente cariativo. Vocês lembram que o ionômero, quando a gente usa um ionômero de uma qualidade boa, ele fica por bastante tempo, tá? Ele tem uma cor também compatível com a estrutura dental. O mais difícil de ionômero, no caso, é a estética, mas nesse caso a gente não está pensando em estética, a gente está pensando em funcionalidade, em resolver o problema do paciente, tá? E o ionômero tem uma característica maravilhosa que
Eu já falei para vocês em momentos em sala. O ionômero ele tem capacidade de absorver o flúor, que é contido no creme dental, armazena esse flúor e vai liberando esse flúor aos poucos, tá? Só que o ionômero ele tem um baixo potencial de resistir às cargas. Então, ele, diferentemente da resina, pode ser que ele necessite de complementos, de refazer com menor tempo do que a resina, tá? Dependendo da marca que a gente usa. Aí, nesses outros dentes, e sedais 2 nos elementos 51, 61 e 62. É lesão de mancha branca que a gente vê sem secar. Eu não preciso fazer restauração, eu não preciso selar essas lesões de mancha branca, eu preciso acompanhar. Eu posso inserir nesse paciente, gente, como ele é um paciente cariativo, eu posso inserir nele uma fluoterapia, tá? Eu teria que fazer nele uma profilaxia para remover biofilme que foi verificado o biofilme nos elementos, tá? Então, é necessário fazer nesse paciente uma profilaxia, é necessário fazer nesse paciente fluoterapia, que pode ser feito através do flúor, aplicação de flúor tópico em consultório, a gente pode fazer uma vez por semana, tá? Durante um mês. Pode mandar para casa para a mãe fazer com a escova também durante um mês, uma vez por semana, a gente coloca na luva. Vocês vão ver isso na clínica, tá? E também a gente pode fazer através de verniz. O Durafat, tá? É uma das marcas bem conhecidas, tá? Ele é um pouco pegajoso, ele dura mais do que a aplicação tópica de flúor e é feito pelo profissional dentro do consultório. Ou uma nova tecnologia que a gente poderia utilizar também, existe os infiltrantes, eu não sei se vocês já ouviram falar, o ICOM é um dos mais estudados e utilizados, tá? Ele poderia também ser utilizado para paralisar essas lesões e ficar em acompanhamento, tá? O infiltrante, ele tem uma cor branca, tá? E é colocado também sobre a superfície das lesões. Já essas lesões aqui, sedais 4, que eu teria nos dentes superiores, são lesões que eu tenho envolvimento dentidário, eu tenho aquele sombreamento na superfície do esmalte. Aqui eu posso fazer só o selamento e acompanhar esse paciente com como é que é o nome? Um selante ionomérico, um selante resinoso, faço o condicionamento ácido, coloco o selante e acompanho esse paciente clínico e radiográfico, tá? Vai depender de quanto eu tenho de perda de estrutura de esmalte. Se for uma microcavidade, eu faço o processo de selamento. Se for uma cavidade maior, eu passo por uma restauração convencional, ou com ionômero, ou com resina. Isso é determinado, gente, clinicamente. Isso é a escolha muito do profissional, tá? Então, essas seriam as justificativas e a sequência de tratamento adequadas para esse paciente. Ficou claro para vocês, entenderam? Tudo certo? Que é de vocês. Certo, professora, certo. Sim, professor. Tudo certo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém ficou com dúvida em alguma coisa? Em algum dos tratamentos que eu falei? Eu vou anotar aqui para vocês algumas coisas que eu falei, porque é novidade na odontologia. Selantes, resinosos, ionoméricos, se vocês quiserem saber mais, se tiverem curiosidades, né? Infiltrantes, e o mais conhecido é esse ICOM. Deixa eu ver o que mais que eu falei. Só, né? São as coisas de diferentes nesse caso clínico que vocês podem procurar, tá? Se tiverem dúvida. Sobre os selantes, gente. Tem gente que faz a sequência de selante, ácido, adesivo e o selante. Eu, Alana, faço o ácido e faço o selante. Tá? A literatura mostra que, tranquilamente, se você fizer o protocolo adequado, sem deixar secar, com isolamento relativo adequado, você consegue uma boa adesão, tá? Não precisa utilizar o adesivo, não. Mas tem escolas que utilizam a sequência. Ácido, adesivo, aplicação do selante, tá? Então, o selante, ele tem o caráter tanto preventivo, quanto o caráter terapêutico. Preventivo, quando eu tenho aquele paciente que não tem ainda lesões de cárie cavitadas, mas é um paciente que tem muito acúmulo de biofilme e apresenta manchas brancas. E apresenta os primeiros molares erupcionados, os primeiros molares com os sulcos e fissuras muito profundos, a gente indica um selante preventivo. Mas o selante, ele pode ser terapêutico. Nesse caso que eu falei para vocês,
vocês, quando eu tenho cavidades pequenas em esmalte, quando eu tenho só envolvimento de metade interna de dentina. E aí o selante, nesse caso, ele seria um selante terapêutico, tá? Tudo tranquilo? Podemos ir para o segundo caso. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Tem uma criança falando, que coisa linda. Ô, professora, é meu filho. Não, não tem problema, não. Pode deixar. Eu só escutei uma voz de criança. Pode deixar ele aí. Ficou tranquilo, gente? Alguma dúvida naquele caso ou não? Não, professor, tá de boa. Tudo boa, tudo de boa? Beleza. Professor, não tem nem caso... previsão da nossa sala voltar, não. Cara, tinha saído um negócio rodando, sei lá como é que é o nome, que ia voltar no dia 18, depois que acabasse o lockdown, né? Mas agora a gente não sabe, vai depender desse lockdown se as pessoas estão respeitando, porque, José, infelizmente, ontem eu fui dar uma volta na praia dentro do carro, né, só para ver, gente, vocês não têm noção, tanto que estava lotado. Gente passeando com criança, passeando com cachorro, gente correndo, gente jogando bola, gente boiando, gente fazendo kite, lotado, como se fosse o final de semana normal. É triste porque que a gente que está em casa já há muito tempo, a gente começa a sentir os efeitos, né? Mas, infelizmente, se vocês forem na rua, vocês vão ver que o negócio está sério. Ainda tem muita gente na rua, ainda tem muita gente sem máscara. Quem mora nesses bairros assim mais afastados, que eu digo esses bairros de pobre, por exemplo, onde eu moro, aqui no Maiobão. Gente, se vocês forem ali na feira, tá cheio de gente. Se vocês passarem, não... lotado. Às vezes é porque a pessoa não tem consciência do que está acontecendo. Algumas pessoas precisam ir para a rua pelo seu trabalho, mas tem muita gente que ainda não tomou consciência. Infelizmente, o problema não é só adquirir o vírus, é adquirir o vírus e ter um quadro sintomático grave. E aí você vai precisar de um hospital. Nós não temos hospital para todo mundo. Por mais que você tenha dinheiro, tenha plano de saúde, se não regredir, a gente vai morrer em casa. Entenderam? É por isso que é tão sério. E fora o pessoal, professora, que pega o vírus, fica assintomático e só faz passar o vírus. Fica passando. É por isso que é importante o isolamento. Por exemplo, eu estou indo na casa dos meus pais só levar as compras. Eu nem entro dentro, eu fico da porta para a rua, para deixar as compras. E aí eu oriento como é a higiene, por aí. Meus pais são idosos, meus pais têm comprometimento sistêmico, entendeu? Eles estão respeitando, mas eu posso estar levando o vírus para eles, vocês entendem? Então, tudo isso, aí tem gente que faz live e convida os amigos, vai visitar os pais. Gente, não é isolamento, é quem mora na casa, na sua casa. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? E aí eu quero deixar claro para vocês outra coisa. Tem muitos alunos preocupados em relação, porque, por exemplo, a cadeira de vocês é prática. O que eu posso dizer para vocês é que, mesmo que a gente tenha um atraso de período, vocês vão ter as aulas práticas, a carga horária vai ter que ser reposta. Essa é a conversa que nós estamos tendo, tá? Por exemplo, se a clínica de vocês era só segundo o dia todo, eu vou ter que criar outros horários com vocês para poder repor. Vocês entenderam? Então, sim, vocês não vão ficar prejudicados. Nem que a gente tenha que ficar à noite, sábado e outros turnos, a gente vai ter a clínica. Eu quero já deixar claro isso com vocês, esse compromisso, tá? Então, vocês, nem que a gente tenha julho, perdure por agosto, vocês vão ter tudo que vocês estão sendo pedidos, vocês não vão ser prejudicados. E vocês não vão se formar via EAD, isso é impossível em odontologia. Eu já quero deixar claro isso para vocês, porque o que está rolando é que como é que um aluno vai se formar sem a hora clínica? Não vai. Tá? Tudo que vocês estão perdendo. Eu tenho tanto medo de a gente perder o período dessas coisas. José, esse que é o problema e que muitos alunos ainda não entenderam. Vocês estão tendo essas coisas à distância justamente para vocês chegarem e tirarem as dúvidas. Isso daqui não vai repor a aula que vocês perderam, não. A partir do dia 16 que vocês tiveram quebra de carga horária, essa carga horária vai ser contabilizada e vai ter que ser reposta. O professor vai ter que se virar essa palavra para repor. Vocês entenderam? Sim. Então, não fiquem preocupados quanto a isso, vocês não vão sair prejudicados. E eu acho que vocês não vão perder o período, tá? E isso pode acontecer com os alunos da pública. Infelizmente, os alunos da pública, gente, eles não estão tendo esse mecanismo. Esse mecanismo tem falhas? Tem. Esse mecanismo é igual presencial? Não é, tá? Mas é uma forma que a gente encontrou de poder repassar conteúdo para vocês. A pública, isso não está acontecendo.
A pública pode ser que perca o período. A pública pode ser que faça 3, 4 períodos no semestre. Gente, eu fiz, quando teve uma greve, 3 períodos no semestre. É horrível. É horrível porque você não aprende nada, o professor não tem o compromisso de estar com a carga horária certo, e por aí vai. Então, se conscientizem e ficar em casa. Se aproveita esse período para estudar, está tendo tanta coisa de graça, gente. Tanto congresso, tanta live. Aproveitem para estudar o que vocês gostam. Aproveitem para tirar a dúvida de vocês, porque quando voltar, vai ser carga horária dobrada para todo mundo. Entendido? Então, bora para o caso 2. Está todo mundo vivo? Está todo mundo aí? Só José falou. Deixa eu ver quem está online. Os outros estão me ouvindo? Está tudo tranquilo? Sim, professora. Fala, Carla. Eu não falo nada, só fico olhando. Então, olha a Carla, bonita. Carla só escutando, só de muito. Deixa eu ver quem são Carla os finalistas do Big Brother aqui. Arthur, Carla, Sheila. Olha a Dai, Getson. Oi, professora. É porque eu tô lavando louça. Não, minha filha, não tem problema, não. Pois escute, você não está perdendo nada. Quantas vezes eu escuto live, gente, fazendo as coisas de casa? Não tem problema, não. Elvis online, Fernanda, Jéssica, Igor, Laís e Lara. Tudo bem, galera? Bora pro caso 2. Caso 2. Tá aparecendo para vocês o caso 2? Ainda não. Apareceu, não? Ainda Já não. tá aparecendo um? Isso. Deixa eu fechar. Fala direito, Arthur. O outro. Eita, meu Deus. Eita, meu Deus. Rapaz, eu não tô Arthur dizendo tá morto de mesmo. sono, professora. Não fala, coitado do bichinho. Ai. Olha o outro entregando o colega dele. É o que dá dormir tarde. Então, Mas tá bora. indo. Eu dormi, foi 3 horas da manhã. Eu também, José. Já tô aqui no 220. Porque a gente, querendo ou não, gente, a gente muda a rotina, muda o sono. Demais, professora. Eu já estou horrível. preocupada quando isso voltar. Deixa eu dizer para vocês, eu fui para o supermercado sábado, fui ao banco pagar as contas dos meus pais, fui ao supermercado, fui para a farmácia, fui comprar fruta, enfim, deu um tour. Gente, quando eu voltei para casa, eu estava acabada, como se fosse assim, eu estou pensando quando voltar a rotina. Então, bora se preparar. Está mais perto do que nunca. Vamos lá, então bora. Apareceu o PowerPoint, caso 2? Não. PowerPoint não, Word, não. Sim, apareceu para mim. Já apareceu. Apareceu. Então, bora lá. Apareceu. Outra coisa desse caso que eu achei legal. Me mandaram que a radiografia estava trocada. Gente, é porque essas radiografias é radiografia de paciente que eu tiro e aí, na hora de ajeitar a radiografia, ela está invertida. Eu achei o máximo que me disseram que era o mesmo dente. Então, parabéns também, prestarem atenção nisso. Na hora de manipular o raio-x, eu inverti, tá? Mas, enfim, vamos lá. Vamos ver a identificação do paciente. Paciente TSR, 6 anos. Faltou o sexo. O sexo que é coisa mínima, né? A professora já errou. Compareceu ao consultório com seus responsáveis com queixa de dor no elemento 74, que já dura 3 dias e só alivia com a administração de ibuprofeno. Pronto. Ele já tem dor espontânea e dor que só passa através do anti-inflamatório. Ibuprofeno para criança, ele tem caráter tanto analgésico quanto anti-inflamatório na concentração de 100 miligramas por ml, tá? Após o exame clínico, foi verificada a presença de restauração insatisfatória no elemento, além de presença de lesões de classe 2 no elemento 84 e 85. Presença de biofilme endurecido, ou seja, tártaro. Paciente não faz visitas regulares ao dentista. Tem uma dieta rica em alimentos cariogênicos e não tem supervisão dos pais para essa higiene. Foi realizado o exame radiográfico e obtido essas imagens. E aí eu pergunto para vocês, nesse primeiro raio-x aqui, a gente verifica que eu já tenho lesão de furca, a lesão de cárie, ela já envolveu a polpa, tá? Já está em contato direto com a polpa, aqui eu não tenho nenhum tecido,
de dentina entre a lesão de cárie e a câmara pulpar, tá? Já envolveu câmara coronária, já envolveu corno pulpar, eu vejo essa rarefação óssea a nível de fuca, eu vejo reabsorção da raiz distal desse molarzinho, tá? E eu já vejo envolvimento da cripta do permanente. Nesse segundo raio-x, radiograficamente falando, eu vejo uma restauração infiltrada, tá? Eu vejo lesão de cárie ativa por debaixo dessa restauração. Eu já vejo comprometimento do corno pulpar e contato direto dessa lesão, dessa infiltração, com essa lesão de cárie, tá? Só que nesse dente aqui, diferentemente do outro, eu não vejo envolvimento de fuca, eu não vejo rarefação óssea periapical, eu não vejo envolvimento com a cripta do permanente. E aí eu pergunto para vocês, qual é o possível diagnóstico da condição pulpar? Nesse caso 1. Nesse caso 1, se eu não falei em momento nenhum que eu tinha fístula, tá? Então, provavelmente, nesse caso, desse dente 1, eu tenho uma necrose pulpar. Nesse dente 2, eu tenho o quê? Eu posso ter uma pulpite irreversível ou posso ter uma necrose, mas sem envolvimento dos tecidos periapicais, sem envolvimento de lesão de fuca. Por que eu não posso dizer que eu não tenho abscesso? Porque em momento nenhum eu descrevi aqui no exame clínico presença de fístula, tá? Então, quando a gente tem uma fístula, caracteriza que eu tenho um abscesso, tá? Uma comunicação dos tecidos periapicais com o tecido periodontal, tá? Então, aqui pode ser, no caso 1, necrose, só pode ser necrose nesse caso 1, e nesse caso 2 pode ser pulpite irreversível, porque o paciente já tem dor, não tem como ser reversível, tá? Ou pode ser uma necrose. Tudo bem com o diagnóstico? Sim, professora. Sim? Sim. Letra B. Quais são as orientações que eu devo dar aos pais em relação ao paciente? O paciente, ó, ele tem o quê? Biofilme endurecido, não faz visitas regulares e tem alimentos altamente cariogênicos, além de não ter supervisão dos pais na higiene. Primeira coisa, essa frequência de higiene precisa ser aumentada. Num paciente de 6 anos, essa frequência de higiene tem que ser 3 vezes ao dia, tá? Com dentifrício fluoretado, acima de 1.100 ppm de flúor. O uso de fio dental, essa criança já precisa usar fio dental, tá? Então, todas essas orientações têm que ser dadas ao pai. Outra orientação que tem que ser dada ao pai, criança dessa idade não sabe escovar o dente sozinha. O pai precisa supervisionar essa escovação. Além disso, esse paciente precisa ter uma frequência de visita ao dentista. Ele tem biofilme endurecido, tártaro, não vai remover com escovação. Então, ele é um paciente que a gente chama um paciente de risco. Já tem comprometimento de 2 ou mais dentes, presença de biofilme endurecido, presença de lesão de cárie ativa. Então, ele é um paciente que tem que ter um acompanhamento regular com o dentista, tá? Então, essas são as orientações que têm que ser dadas aos pais, além de diminuir a ingestão de alimentos cariogênicos. Tá? Alimentos cariogênicos é um dos fatores da etiologia da cárie dentária, tá? Eles aumentam a liberação de ácido, e esse ácido leva à diminuição da estrutura dental, ele leva à degradação do esmalte dental. Então, esses alimentos cariogênicos, eles ficam retidos na superfície oclusal dos dentes, principalmente alimentos pegajosos, como os biscoitos, como balas, tá? Ficam retidos, e isso favorece a proliferação de bactérias de microbiota cariogênica, que vai diminuir o pH e vai levar à degradação do esmalte dentário. Então, de orientação de dieta também tem que ser dada para esse pai, tá? Letra C. Há alguma outra alteração radiográfica, além do que as que foram citadas? Quem viu alguma alteração radiográfica nesses dentes? Eu não falei de propósito. Nesse primeiro raio-x aqui, vocês conseguem perceber que eu tenho uma lesão de cárie na mesial do outro molar? Vocês conseguem perceber? Sim. Além disso, eu tenho uma microinfiltração desse outro dente que já está sendo infiltrado.
infiltrado, tá? Lá na superfície distal, ele tem uma restauração e eu tenho uma microinfiltração nesse dente, tá? Então, é a outra coisa que não foi citado no caso clínico. Outra coisa também, no raio-x 2, eu tenho a mesma lesão, tá? No molazinho, no primeiro molar descido. Eu também tenho uma lesão de cárie que é vista através dessa radiolucidez, também na mesial. Geralmente, a gente tem que ficar claro para vocês, quando eu tenho uma lesão de classe 2, ela pode estar cometendo... Gente, é muito difícil ter uma lesão de classe 2, existir um dente e não ter um dente vizinho. Então, isso é bom ser observado, tá? Outra dica que eu quero dizer para vocês, hoje na odontologia, na odontopediatria minimamente invasiva, se eu tiver essa lesão e ela não estiver cavitada e ela não tiver comunicação com a oclusal, eu não preciso restaurar. Eu posso fazer apenas um selamento dela, eu posso apenas aplicar um infiltrante e acompanhar. Para que eu vou fazer um buraco, um slot vertical aqui, sendo que não tenho cavidade, tá? Então, a gente tem que pensar em tudo isso. E a letra D, gente. Elabore uma sequência de tratamento, colocando passo a passo da técnica. Qual seria a sequência de tratamento desse primeiro raio-x? O que vocês fariam nesse primeiro dente? E por quê? Deixa eu ver como é que vocês estão. Deixa eu ver se vocês estão me ouvindo. Inicialmente, antes de começar o tratamento em si, a gente teria que fazer a adequação do meio, não é isso? Excelente. Por quê? Por haver muita presença de biofilme e bactérias na cavidade bucal, e como no meu caso eu optei por fazer um tratamento endodôntico no dente 84, seria o mais indicado, para não ter risco de contaminação. Então, beleza, excelente. A gente faria a primeira coisa, a adequação do meio bucal. Eu teria que fazer raspagem, porque ele tem tártaro, só profilaxia não ia adiantar. Então, eu tenho que fazer raspagem nesse paciente, profilaxia, aplicação tópica de flu e até pensar na necessidade de fazer uma fluoterapia, tá? Seria o primeiro passo. Além de orientar esse paciente a escovação e o uso do fio dental, tá? Segunda coisa, esse dente aqui do primeiro raio-x, ele é contraindicado tratamento endodôntico. E me diz por quê? Por que eu contraindico o tratamento endodôntico nesse dente? Por que eu tenho que extrair esse dente? Esse segundo aí? Esse primeiro? O primeiro, isso. Professora, acho que é por causa da reabsorção da raiz, que já está quase toda, não é não? Para indicação de extração? Isso. Não é indicação de canal, excelente. Indicação de exodontia, porque eu já tenho mais de 2/3 da raiz formada. Segunda coisa, eu já envolvi a crítica do permanente. Oi, pode falar. Depois da exodontia, por ser um dente de leite, a gente manteria isso com a ajuda da ortodontia. Seria isso? Até que o permanente estivesse... Excelente, Arthur, porque esse paciente só tem 6 anos. Esse dente ele só vai perder lá para 8, 10 anos, tá? Então, ele vai ficar muito tempo sem esse dente. A gente pode fazer uma banda alça, um mantenedor simplesinho, só para poder guardar esse espaço, tá? Excelente colocação. Então, aqui seria exodontia justificativa, porque eu tenho mais de 2/3 da raiz formada, tá? E porque eu já envolvi a cripta do permanente. Então, a infecção aqui já está disseminada, tá? Então, aqui não se justifica tratamento endodôntico. E depois o mantenedor de espaço, que ele vai demorar a perder esse dente. Nesse segundo raio-x, eu já não faria uma exodontia. Por quê? Eu tenho raiz com comprimento adequado, não envolveu a cripta do dente descido, tá? Então, eu posso fazer tranquilamente um tratamento endodôntico. Aqui eu faria, no caso, tá? Ou biopulpectomia ou necropulpectomia, tá? Dependendo se a polpa está viva ou se a polpa está morta, tá? E aí, qual seria a sequência desse caso clínico? Anestesiar o paciente. Primeira coisa, antes de anestesiar, eu vou pegar esse raio-x e vou fazer uma odontometria. Ver o tamanho da coroa até a raiz, recuar 1 milímetro, e aí já fiz minha odontometria.
anestesia o paciente, isolamento absoluto, abertura da cavidade com broca em alta rotação, acessei a câmara pulpar, removo o teto com a broca em 2D, tá? Removo a polpa com auxílio de limas, as radiculares, tá? Faço, né, limpeza da cavidade, preparo químico mecânico com solução de hipoclorito, de Milton, de Labarraque, né, como vocês queiram, através de uma seringa, faço aspiração, e aí vou fazendo pelo menos até 3 limas, o preparo químico mecânico desse dente. Finalizou, como eu não tenho abscesso, eu posso fechar esse canal no mesmo dia. E aí eu faria o quê? Eu escolheria, como não tem lesão, eu posso fechar, Alana, posso fechar com o hidróxido de cálcio espessado com óxido de zinco. Lembrando que o óxido de zinco dá radiopacidade. E aí eu posso levar essa misturo na placa, levo com uma seringa de insulina e coloco no canal. E aí depois eu coloco uma gutta-percha para isolar os canais e procedo minha restauração. De preferência eu faço primeiro com hidróxido de cálcio, com ionômero de vidro, e posso depois fazer com resina, tá? Então, essa seria a sequência, gente. Aqui eu faria uma bionecropectomia, tá? De acordo com a condição do paciente. Ficou claro para vocês? Isso era a técnica, gente. Descrever a técnica. A única diferença do tratamento de criança para adulto é que a gente não faz, por exemplo, aquela história da patente foraminal, é tudo mais reduzido, tá? Porque a gente tem tem ápices muito largos, o material é diferente, que é uma pasta para poder ser reabsorvido. E outra coisa, quando eu não tenho abscesso, quando eu não tenho infecção disseminada, eu posso fechar no mesmo dia, eu não preciso fazer uma medicação intracanal. E aí eu acompanho esse paciente, preservação clínica e radiográfica. Aí eu faço o raio-x final para ver se eu obturei direitinho. Tudo certo? Tranquilo? Sim. Dúvidas, perguntas? Certo, prof. Certo, Vivo, Cabelara, Sheila, Carla. Cadê Carla? Lara deve estar fazendo doce de leite. Eita, esse José, ele me ama. O quê? Cadê Dai Guedes? Ela voou. Igor, Jéssica, Elvis, tudo bem? Carla tá malzinha comigo, Sheila. Eu tô aqui. Então, vamos lá, bora voltar. Laís, tudo bem? Laís, só entrou para dizer que tá online, bandido. Eu não, eu tô aqui. É porque minha mãe... Tu não falou. Fazer o almoço. Tô brincando, Laís. Deixa eu ver quem é o outro bandido que não falou nada. Só tá aí, não falou nada. Arthur falou, Jéssica tá só caladinha. Ou tá bandidando. E Igor também não falou nada. Digo nadinha pra vocês. Tu tá vendo tudo? Ah, mini person. Deixa eu parar a partilha desse. Vou botar o caso 3. Gente, isso aqui é bom vocês escutarem, porque isso daqui aparece... Como é que eu posso dizer para vocês? Isso aqui é rotina. E vocês vão ter que aparecer no consultório. Oi, meu bem, alguém falou alguma coisa? Sou eu. No 85 a senhora falou? Eu não lembro. Não toquei, 85. O 85 é tratamento de canal. Um seria extração e o outro seria tratamento de canal. Entendi. Beleza? Então, bora para esse caso aqui. Bora, deixa eu ver se vocês pegaram o feeling do negócio. Ó. Paciente, RFS, 4 anos, sexo masculino. Isso aqui é a identificação do paciente. Não está aparecendo, meu bem? Perdão, não. Deixa eu ver aqui. Espera aí que a professora não é muito boa nessa tecnologia, não. Então, me digam aí. Pronto, vê se apareceu. Apareceu? Sim? Agora apareceu, professor. Sim, apareceu. José, você chegou. Então, bora lá. Paciente RFS, 4 anos, sexo masculino. Identificação do paciente. Queixa principal. Compareceu ao consultório com queixa de bolha em cima dos dentes. Tá? Isso aqui é a queixa do paciente. Anamnese.
Responsável relata que o paciente é autista, toma ansiolíticos por via oral, tem uma dieta pastosa, rica em carboidratos e dificuldade na escovação. Isso aqui é a anamnese do paciente. O que é que eu vi no exame clínico? Foi verificada a presença de biofilme e de lesões de cárie ativa nos incisivos centrais superiores, além de fístula no elemento 51. Fizemos o raio-x e foi verificada a comunicação com a polpa no elemento 51, além de lesão periapical envolvendo a cripta do permanente. E aí, qual o tratamento indicado para esse caso? Professor, o que eu acho? A gente vai acessar esse dente, né? A gente vai fazer o acesso. Eu acho que como a distal e a mesial dele tá muito deteriorado com a cara, eu acho que dá para fazer o acesso até por ele. Mas se não, faz normal mesmo, como é feito na endo. Aí faz o acesso, irriga bastante e bota a medicação para tratar a fístula. Certo. Todo mundo concorda? Ficaram calados, vai ajudando. Então, deixa eu dizer. Diferente, na verdade, eu colocaria logo o tratamento endodôntico, no caso, uma necropulpectomia, para tentar resolver logo, entendeu? Não, Arthur, mas primeiro, para fazer a endo, a gente tinha que tratar essa lesão, entendeu? Porque eu acho que quando a gente abrir esse dente, vai ficar vazando secreção purulenta direto. Então, eu acho que tinha que tirar a secreção, lavar com e fazer o hidróxido de cálcio e esperar de 7 a 15 dias. Entendi. Mas aí eu pergunto para vocês, a foto não ficou muito boa. Esse dente vai ter suporte depois para fazer uma restauração? O que vocês acham? Professor. O que eu vou estar fazendo vocês pensarem? Outra coisa. Vocês já viram que a lesão está bem grande. Que a lesão já envolveu a cripta do permanente. Já teve reabsorção quando a gente compara com 61. Esse paciente tem dificuldade de escovação. Ele é autista. Imagine o comportamento dentro do consultório. Será que uma exodontia não seria a primeira escolha? O que vocês acham? Professora, mas eu pensei em conservar, entendeu? Porque o incisivo, o permanente dele ainda vai custar vir. Certo. Mas e aí? Bora lá. Será que, por exemplo, se a mãe não mudar os hábitos de higiene, vai adiantar tu fazer esse tratamento todinho? Nossa, eu não sei, confuso. O que vocês acham? Olha como tá o dente desse menino, cheio de lesões. Tá enorme. Melhor extração mesmo. Olha, alguma pessoa diferente falou. Quem foi que falou? Elvis. A senhora tá me escutando? Melhor extração, Elvis. Estou escutando, Elvis. Meu áudio tá com defeito. Tive que trocar o fone. Não, dá para escutar tranquilo. Escutar então, deixa eu dizer para vocês. Então, a primeira opção, considerando que o paciente é autista, considerando que o paciente tem dificuldade, os pais de remoção, a dieta desse paciente, gente, é altamente rica em carboidratos. Só dá para tentar um tratamento endodôntico aí se a gente tiver parceria da mãe na higiene, na escovação, tiver parceria da mãe durante uma sedação, durante a contenção, porque pensem bem, senão não vai adiantar você desgastar tempo. Eu, Alana, faria, considerando todos os fatores, minha primeira escolha seria uma exodontia. Tá? Apesar da perda do espaço. O nível de infecção está muito grande. Por que eu faria exodontia? Considerando o comportamento, considerando a alimentação, considerando que a mãe não consegue escovar. Se vocês olharem todos os outros dentes, é porque é até ruim tirar foto desse paciente. A gente vê que ele está cheio de lesão de cárie, gente. Tá. Então, não adianta manter esse dente na boca, tá? A lesão já está muito grande, a reabsorção já está acontecendo quando a gente compara com 61. Já envolveu a cripta do permanente. Oi. E o ápice não tem mais nem aquela... É aberto, entendeu? Talvez a gente irrigue, ele pode sentir até outra coisa. É isso que eu queria dizer, José. É muito difícil vedar um ápice dessa largura aí, entendeu? A gente teria que fazer uma exodonte mais
Isso. Poderia vazar o líquido. Para a gente poder fazer ainda de um dente desse, a gente teria que ter mais tempo. A gente ia ter que usar MTA para poder vedar o ápice. Então, aí era parodonte. Isso, pois é. Aí já seria uma coisa muito complicada. Considerando esse caso, tudo que eu falei para vocês, a primeira opção seria uma exodontia. Ficou claro para vocês? Sim. Então, tudo isso tem que ser pensado pela realidade do paciente. Pode ser que o canal não seja a melhor escolha. Imagine atender esse paciente, tá? Então, essa é a justificativa. Quais seriam as possibilidades? Para fazer essa exodontia desse dente aí, é difícil até para anestesiar, né? Porque como está inflamado, né? Mas deixa eu bora tirar um mito da cabeça de vocês. Eu não sei o que vocês já escutaram sobre isso. Vocês já escutaram? Tem gente que diz assim, não quero fazer porque está inflamada, a anestesia não pega. Já escutaram isso? Sim. Já. Na verdade, não é que não pega. O que acontece? A secreção de uma inflamação, ela tem produtos ácidos. E o anestésico, ele é básico. É ácido também, ácido não vai. Isso, quando a gente junta os dois, não vai dar certo, vai dar um sal. E aí, o que a gente precisa fazer? Aumentar a quantidade de anestésico ou esperar um pouco mais. Mas o paciente pode ter uma sensibilidade maior devido ao processo inflamatório. Mas não se garante dizer que a anestesia não pega, tá? Então, nunca deixem de atender um paciente nesse caso, porque vocês têm que resolver logo o quadro. Imagine mandar esse menino para casa e o rosto dele inchar e obstruir a respiração. Entenderam? Sim. Então, a gente tem que resolver. Então, letra B. Quais são as possibilidades de tratamento para esses outros incisivos aqui? O que vocês fariam? Olhando radiograficamente. Professora, como está rádio? Eu acho que era só restauração mesmo. Fazer o preparo, né? Condicionamento ácido, seleção de resina. Isso. E polimerizar. Todo mundo concorda? Tá certo, José. Não tá errado, não. Ninguém falou nada. Então, nesses dois. Deixa eu te dizer, eu gosto de pessoa que tem coragem de falar, tem que ser assim mesmo. Então, aqui nesses outros incisivos, a gente faria apenas restauração, mas tendo cuidado que esse 61 também eu tenho uma parede pequena de dentina. Então, ter cuidado durante a abertura dessa cavidade, tá? Mas, sim, eu concordo com você, a gente faria apenas restauração nos outros elementos. E ter o cuidado de fazer uma fluoterapia nesse paciente, ele precisa. Ele tá cheio de lesão de cárie ativa, tá? E aí eu pergunto, orientar a mãe higiene, orientar a alimentação, tudo isso tem que ser feito. Mostrar a realidade. Olha, se seu filho não escovar os dentes, vai acontecer isso, esse abscesso pode acontecer em outros dentes. Falar como é a escovação correta, que ela tem que mostrar para ele 3 vezes ao dia, né? Tudo, professor. Isso aqui já seria a letra C, recomendação. Lembra o que eu disse para vocês? Vocês sempre vão dizer para o paciente de vocês, seja adulto, seja criança, dizer que você está fazendo um tratamento restaurador. Quanto tempo vai durar essa restauração? Vai depender do seu cuidado. Por mais que o dentista tenha o melhor material, a melhor técnica, se você não melhorar a escovação, essa restauração vai cair, vai dar canal. O que aconteceu nesse dente vai acontecer em outros e por aí vai. Melhorar a frequência de escovação, mesmo que ele não deixe, tem que fazer a força, usar abridor de boca, mas tem que escovar. O único jeito de remover esse biofilme é com a remoção mecânica com a escova de dente e aumentar a frequência dessa criança ao dentista. Ele é um paciente que tem que ser acompanhado de perto. Deixa eu anotar para vocês uma coisa que eu escutei no congresso, que eu acho legal vocês saberem. Um acompanhamento de um paciente de alto risco tem que ser com 3 meses de visita. Um acompanhamento de paciente de médio risco, a gente considera 6 meses. Um acompanhamento de baixo risco, tudo errado, de baixo risco, a gente considera de 9 a 12 meses. O que é um paciente de alto risco? Esse paciente aqui é um paciente de alto risco. Ele tem 2 ou mais dentes com lesões de cárie, lesão de cárie de mancha branca, lesão ativa, tá? Dificuldade na escovação e remoção do biofilme. Então, ele é um paciente que, após concluído o tratamento, ele tem que voltar de 3 em 3 meses.
O que é um paciente de médio risco? É um paciente que tem uma lesão de cárie, tá? É um paciente que tem controle adequado de biofilme, tá? É um paciente que consegue seguir suas recomendações. Esse volta no consultório de 6 em 6 meses. Já um paciente de baixo risco é um paciente que não tem experiência ainda com lesão de cárie, com cavidades, tá? É um paciente de bom controle de biofilme, é um paciente que eu digo de, como é que eu posso dizer, de prevenção. Esse vai voltar para o consultório de 9 até no máximo a 1 ano, tá? Esse é o acompanhamento que a gente recomenda hoje. Claro que isso pode variar, a depender, por exemplo, se você vai fazer algumas intervenções no paciente, se ele teve um trauma, se ele está usando um mantenedor de espaço e por aí vai. Ele pode voltar em menos tempo. Mas isso é o que a Odontopediatria Associação Brasileira tá recomendando hoje. Ficou claro? Copiaram aí, é bom vocês saberem. Ficou? Sim. Dúvidas nesse caso ou tá tranquilo? Tá de boa, Pro. Tá de boa? Eu vi que bora subir pro outro. Eu comecei de trás para cima. A pediatria não é muito complicado, não. O quê? Pediatria não é muito complicado, não. Pediatria não é complicado, José, quando você usa os conceitos que você já tem anteriores. Então, a odontopediatria, ela é uma mini clínica integrada, porque se vocês forem ver, ela tem todas as especialidades dentro. A gente fala de orto, a gente fala de estômago, a gente fala de endo. Aí tem só as diferenças básicas, entendeu? Se você estuda as outras disciplinas, você é tranquilo, entendeu? Só se então, bora lá. Esse caso aqui. A diferença da criança é que ela chora, que ela grita, é o manejo. É a diferença, tá? É um consultório bonitinho, é um reforço positivo, são as quantidades de remédio, de anestésico, é diferente, e por aí vai. Então, bom, paciente, SDV, 7 anos, sexo masculino. Compareceu ao consultório com queixa de ardência no lábio inferior, principalmente durante as refeições, que já dura 3 dias. Responsável nega ter ocorrido trauma e diz que está em tratamento para ansiedade, porque os pais se separaram e têm uma dieta rica em alimentos ácidos. Após o exame clínico, foi verificado presença de lesão ulcerativa em lábio inferior, que gera desconforto à palpação. Aí foi obtido essa foto do paciente. Qual é o diagnóstico provável desse caso? Estomatite aftosa. Estomatite aftosa. Excelente, então tudo certinho. Então, isso aqui é afta. Isso, conhecido como afta propriamente dita, tá? Que é uma condição comum, caracterizada pela presença de úlceras, que podem ser únicas ou múltiplas, úlceras pequenas a grandes, tá? Tem a margem bem circunscrita, a margem avermelhada, o halo eritematoso, que é esse halo avermelhado, tá? O fundo é amarelo ou cinza, tá? E ele tem dor, geralmente a palpação, dor durante a alimentação, dor durante a escovação. Isso é uma afta, tá? Uma lesão, o nome bonitinho é estomatite aftosa recorrente. O nome popular, afta. E aí, qual seria... Esse negócio branco que fica dentro da afta é o quê? É tipo como se fosse um biofilme, o negócio. Isso, fica essa margem esbranquiçada, tá? Fica essa parte inflamada ao redor. É fluido mesmo que se forma, é produto de degradação do processo inflamatório. Mas aí tá, esse branco fica por causa do acúmulo. Excelente. O acúmulo de biofilme, de restos alimentares, é isso mesmo. Fica branco por isso, porque se você limpar, pegar uma gase e limpar essa lesão, tu vai ver que dentro fica avermelhado, fica sangrando, entendeu? Então, é excelente. Esse esbranquiçado é acúmulo de biofilme. Parabéns, gostei. E aí eu pergunto para vocês, a possível etiologia dessa lesão? Quais são as etiologias da lesão? O consumo de alimentos ácidos, o estresse, pela separação dos pais, a ansiedade também, tudo isso contribui. Isso. Excelente. Então, as úlceras, a estomatite aftosa, né? Ela tem várias causas. Ela é de etiologia multifatorial, que a gente fala, tá? Ela pode ser distúrbio nutricional, ela pode ser um trauma local, ela pode ser um distúrbio de ansiedade, ela pode estar relacionada à alimentação, ela pode ser uma coisa alérgica, ela pode ser a manifestação de um problema sistêmico, por exemplo. Quem tem refluxo, que é a regurgitação do ácido gástrico
do conteúdo do estômago para fora, o vômito, tá? Quem tem problemas com vômito pode levar a estomatite aftosa recorrente. E por aí vai, tá? Tendência genética também causa isso, queda de imunidade, por aí vai. Só que nesse caso aqui específico, está relacionado com o distúrbio da ansiedade e com a dieta rica em alimentos ácidos, tá? Então, o que é que a gente vai recomendar para a mãe? Que ela tem que evitar o consumo de alimentos ácidos nesse período, evitar o uso de alimentos com corantes, evitar o alimento quente, o alimento frio, porque dói, tá? Ela tem que higienizar essa região com algodão, com uma gaze umedecida. Ela pode usar aqueles bochechos, tá? Os colutórios para passar em cima. Pode fazer o bochecho mesmo, gargarejando, mas vai ser doloroso para o paciente, tá? E aí a gente recomenda, vocês já viram aqueles corticoides de uso tópico? O famoso Oncilon em hora base? Sim. Tá? A gente usa muito. Ele não vai tratar, gente, essa afta, mas ele vai diminuir os efeitos do processo inflamatório, vai diminuir a dor, vai diminuir a coceira, vai diminuir essas coisas e vai fazer com que o paciente tenha mais conforto. Então, a gente passa isso... Oi. O uso da anistatina em afta é recomendado ou não? A anistatina, ela é mais ela tem o seu caráter anti-inflamatório, né? Mas a anistatina, ela também tem um potencial antifúngico, né? Você já ouviu falar sobre isso? Então, ela não é nossa primeira escolha, tá? Pode ser usada, mas não é nossa primeira escolha. Para esses tipos de afta, que são, como eu posso te dizer, José, para esses tipos de afta que são uma única lesão em um lugar específico, a minha primeira escolha vai ser a higienização, orientação aos pais e a pomada de uso tópico, Oncilon. 2 vezes ao dia, dá 3 vezes, depois da higienização. E aí, se tiver aftas generalizadas, que eu passo para outras coisas. Eu posso fazer, dependendo do que seja, eu posso fazer antimicrobianos de uso oral, tá? Eu posso ter que usar anti-inflamatórios de uso oral, dexametasona. Eu posso ter que tomar anistatina, mandar o paciente tomar anistatina, quando forem várias lesões, tá? Então, vai depender também do quadro. Nesse caso aqui, essas recomendações básicas seriam importantes. Só essa serviria. E aí, outra coisa, já ouviram falar de laser terapia para afta? A gente usa o laser. Então, se não ouviram, a gente pode usar o laser de baixa potência para modular esse processo inflamatório. O que ia acontecer? Esse processo inflamatório, ele ia acontecer de uma forma mais rápida, quando a gente aplica o laser, ele ia diminuir o tempo de cicatrização desse paciente, o tempo que essa ferida está na boca, e ia tirar todos os sintomas que incomodam o paciente. Então, o laser, ela tem essa capacidade, o laser de baixo, tá? Então, essas seriam as opções. Isso é uma coisa que incomoda muito o paciente. Pais reclamam muito, tá? E é uma coisa simples de resolver, tá? Então, de novo, se for uma coisa tópica, eu uso uma pomada de uso tópico, um Oncilon em hora base. Se for uma coisa que tenha mais de uma lesão na cavidade bucal, se for um comprometimento sistêmico, eu posso usar uma anistatina, eu posso usar um antimicrobiano, eu posso usar um corticoide por via oral, para poder melhorar o quadro desse paciente. Nunca esquecer de orientar a higiene. Precisa fazer a higiene para poder regredir esse quadro. Tudo tranquilo? Dúvidas? Professora, se um paciente desse chegar na clínica, assim, só com essa lesão aí de afta, aí a senhora cobra a consulta, cobra o tratamento, como é que funciona? Como é que funciona assim? Deixa eu te falar como é que funciona. Chega um paciente... Não fazia de graça, não. Não, deixa eu te contar como é que funciona comigo. Quando o paciente é primeira vez, José, eu cobro uma consulta, tá? Porque a consulta vai envolver a queixa dele, mas na minha consulta, eu tenho vergonha de dizer para vocês, atualmente eu cobro R$200 na minha consulta, tá? E aí, nessa consulta envolve orientação de higiene, envolve escovação supervisionada, envolve, como eu posso dizer para vocês, orientações aos pais. Demora 1 hora, mais ou menos, uma consulta dessa, se for a primeira vez. Se esse paciente já for meu paciente, eu já faço o acompanhamento e ele chega com isso, eu não cobro nada dele. Tô entendido? Entendi. Tá? Mas eu acho que deveria cobrar, mas eu ainda não sei cobrar, tu entendeu o que eu tô dizendo? Porque existe caso de caso, né, professor? Esse daí, como se fosse... Chegou, a senhora tá para sair da clínica, ele chegou lá na recepção, o pai tão desesperado, aí a senhora chama, aí ele cobra, né? Mas se ele for já um paciente de mês, se a senhora fez tratamento e tal, aí a senhora não cobra, entendi.
José, deixa eu te dizer uma coisa que aconteceu comigo recente. Vou parar a partilha e vou para outro caso. Tu me perguntou aí sobre se eu cobrava ou não. Deixa eu te contar uma coisa. Vocês sabem que tá a maior coisa com o negócio de Covid, né? Sim. E aí, deixa eu botar a câmera para explicar para vocês. Que tudo mudou, que tá caro, os materiais de EPI subiram muito, que a gente precisa de mais novos mecanismos de proteção para poder fazer, como é que eu posso dizer para vocês? O atendimento agora. E aí, deixa eu contar para vocês. Um paciente ligou para o consultório, eu não estou atendendo todo dia, eu atendi uma vez, duas vezes, na verdade. Dia 23, porque dia 20 eu parei os atendimentos de março, dia 23 um paciente meu ligou para mim, porque eu tenho alguns que têm meus contatos, para dizer que estava com dor e o rosto estava inchando. E aí eu falei para ela que eu ia ver, porque os consultórios que eu trabalho todos fecharam, mas os donos do shopping da Ilha de São Luís, eles têm uma clínica no Bequimão, que eles estão abrindo para urgência. Entrei em contato e tinha uma sala disponível, eu podia ir atender. E aí fui atender ele de boa. No dia seguinte, aí a segunda vez que eu fui atender foi agora, já passou 15 dias, tem umas 2, 3 semanas que eu fui atender 2 urgências minhas, que eu estava só medicando, mas não teve efeito. Os 2 eu tive que abrir para fazer o acesso, né? E fazer a urgência. Foram 2 casos que eu tentei medicar, não estava com o rosto inchado, mas já estava com dor espontânea. Mas não resolveu com remédio, enfim, tive que atender. E aí, um dia depois que eu fiz esses atendimentos, uma pessoa ligou para o consultório e perguntou se tinha odontopediatra. Aí a menina disse que a odontopediatra ia atender só quando eu tinha casos de urgência e devido à disponibilidade do consultório, porque devido às medidas de prevenção, só um consultório lá está funcionando. E aí, o que aconteceu? Aí a mulher disse que queria levar o filho dela para a odontopediatra olhar, presta atenção, porque o menino estava chorando de dor, mas ela não tinha visto nada na boca do menino. E aí, como é que funcionava? Aí a auxiliar foi orientou, que eu só estava atendendo em casos de urgência e emergência. Como ele não era meu paciente, era cobrado a consulta. A mulher sumiu, gente, porque ela queria só que eu olhasse. Tá bom para vocês? Aí eu ia sair daqui. Aí vocês acham que eu ia sair daqui do Maiobão pro Bequimão para mim não ganhar nada? E me submeter. Ela achou seu diploma no lixo, foi? Não, José, e o risco de o custo que eu tive que comprar face shield, máscara N95, jaleco descartável e atender de graça? Pois é, cada uma mesmo, PSF não. Então, a gente tem que se valorizar, é sério. Então, isso Infelizmente, tem gente que está fazendo de todo jeito. Eu vou dar um exemplo. Tem um consultório que eu trabalho mais popular, que uma mãe de uma paciente minha me ligou esses dias, dizendo que ela voltou lá, uma paciente do odontom, vocês lembram da cirurgia que eu mostrei para vocês? Ela tem acompanhamento uma vez por mês. E aí ela passou lá para tirar o raio-x de acompanhamento. Só que eu não estou indo, é óbvio. Aí o outro dentista atendeu lá ela e fez uma avaliação, gente, nela e na mãe. Uma avaliação de tratamento, coisa que não é para fazer agora. Aí a mãe veio dizer que queria fazer comigo. Aí eu peguei e disse, olha, eu não estou indo, eu só vou voltar quando determinar e só vou voltar quando me oferecerem os EPIs necessários. Eu não vou voltar para atender restauração, gente. E aí é o que eu quero dizer para vocês, existem lugares que estão fazendo errado, e sem EPI. E o risco de contaminação, ó, lá em cima. Nossa. Então, a gente precisa ter consciência, tá? Eu vou fazer com vocês, eu vou terminar os casos clínicos hoje, e eu acho que na próxima semana eu vou fazer uma aula só de Covid para vocês. Eu acho importante a gente conversar sobre isso, tá? Tem muitos artigos publicados, eu acho que alguns já viram nas suas ligas, tá? Mas eu já vou deixar aqui avisado que semana que vem a gente vai conversar sobre Covid, tá? Vou desativar aqui a câmera e vou voltar para o caso clínico. Bora lá. Partilhar com vocês outro caso clínico. Tá tranquilo? Tá todo mundo acompanhando? Tá sim, professora. Tá de boa? Isso aqui foi teoricamente a prova de vocês, que isso aqui não é prova, isso aqui foi uma atividade, né? Então, bora lá. Gente, isso daqui era a chance de vocês tirarem 1000. Vocês estavam com o negócio para resolver em casa e tem gente que ainda me tira 500, 700. Pelo amor de Deus, vocês querem me matar? De 800 para cima eu aceito, porque ela tá boa. Então, bora lá. Vamos. GTS, 2 anos, sexo feminino. Compareceu ao consultório com queixa de irritabilidade,
com queixa de febre, dificuldade para comer e lesões que variavam seus aspectos de bolhas a pontos vermelhos, tanto em região perioral quanto na região oral. A mãe relata que a criança começou a frequentar a creche há 2 meses, que a criança esteve gripada e que ainda faz uso de chupeta e mamadeira. A criança estava fazendo uso de paracetamol para alívio da febre e a mãe não estava higienizando adequadamente. Ao exame clínico foi verificado presença de linfonodos infartados, foi evidenciado petequias no palato e na região da garganta, pequena vesícula nos lábios, tá? Qual o diagnóstico provável diz aqui? Não é possível. Herpes, tá? Herpes, não tem como errar isso aqui. Tá? Vocês poderiam ficar em dúvida quando vocês vissem a manifestação bucal, porque a manifestação bucal ela é muito variada. Ela começa com petequias, vai variando depois para bolhas, para vesículas que se rompem, tá? Então, é como se aqui na cavidade intraoral ainda tivesse a manifestação inicial. É por isso que às vezes vira uma confusão. Mas na boca do paciente, na região de lado, estava muito característico, gente, essas vesículas que se rompem, que tem um líquido. Isso aqui está muito característico de herpes, tá? Então, aqui é estomatite herpética simples, estomatite viral simples, tá? Isso deu um nome bonitinho. É herpes. Justifique. A manifestação clássica inicia por meio de petequias, depois se transformam em bolhas que se rompem, coça, a paciente sente dor, febre. Ficou mudo, professora. O áudio sumiu. Professor. Professora. Caiu. Problemas técnicos. Alana, você tá viva, Alana? Abandonou. Alana, você desmaiou, Alana? Me diga. Socorro. Não parou. A gravação parou. Pode voltar para ao vivo. Acho que a internet dela caiu. A Alana foi dormir, gente. Você sabe que ela tá escutando, né? Oi. Ela sabe que é brincadeira. A Alana foi no portão atender a vizinha. Foi. E caiu mesmo. Eita. Alana, por favor, Alana, dê uma notícia. Você está bem? Caiu da cadeira, amada? Eita. Será que a energia caiu? É? Ela mora lá no Maiobão, como diz ela, né? Até a conexão chegar. Aqui caiu. Daiane, tu não perdoa, minha filha. Ela mesmo que fala que ela mora no Maiobão. Você não lembra, não? Um povo que diz que Maiobão é outra cidade. Essa Daiane é cobre demais. E Daiane, eu já quero almoçar, Daiane. Hã? Eu tô pra desmaiar aqui. Depois vai almoçar Eu já quero almoçar. Vai almoçar na casa de Alana, amada. Ela já foi almoçar. Eita, filha. Ela voltou? Não. Ela foi fazer um atendimento de urgência. Não deu tempo de falar tchau. Ai. Ou então foi malhar rapidinho. As séries bem top. Oi, titia. Ela voltou. O que foi, criança? José, E Carla, fala, Carla. Professora, tá José, tá para de falando me alguma amar, coisa? por favor, me ignora. Tá mutado. O que, Carla, que tu tá dizendo aí? Tu larga de saliência. Não para de me amar meia hora que eu não te aguento mais na minha vida. Carla tá só Professora, tá mutado, professora. Criança, cadê a Alana, hein? Tô te falando, ela fala fazer Bandicão, eu tô só escutando vocês aí. Rapaz, eu tava sorrindo demais de Daiana, e Daiana só parece pra me grinhar, bandida. Gente, acho que minha conexão tinha caído, por isso que deu. Eu não falei pra vocês?
Você pobre fala, da eu tava peste. escutando, mas eu tava Professora, a Daiana escutando, disse que ué. a senhora foi dar uma volta no Maiabão. Não, Daiana disse que eu fui atender uma urgência, que eu fui treinar, que eu escutei. Que a senhora caiu da cadeira. Vieram falar. E Sheila, ela teve coragem de dizer que vão vir almoçar na minha casa, que não tem nem almoço ainda, porque o Felipe também está trabalhando. Então, bora lá. Quais as recomendações que a gente tem que dar para o pai aqui? Primeira coisa, é evitar levar a criança para a creche, gente, porque isso dissemina a contaminação. Pouca gente colocou isso na prova, tá? Nem todo mundo colocou. Eu coloquei. Então, Eu tirei 8%. evitar levar a criança para a creche. Segunda coisa, evitar o compartilhamento de objetos, talheres, copo, prato e por aí vai. Escaldar e higienizar adequadamente da criança, porque isso pode ser um veículo de contaminação. Outra coisa, outra orientação que tem que dar para os pais, tem que fazer a higiene, porque senão piora o quadro da criança, não vai evoluir. A higiene, ela pode ser dolorosa, mas ela tem que ser feita, tá? Se a criança tiver muita dificuldade, a mãe pode se valer dos meios químicos, como a gaze, como a fralda, usar um colutório, uma clorexidina, não tem problema nenhum, tá? Recomendação para a mãe. O que mais que tem que dizer para ela? Evitar ficar beijando a boca da criança, evitar ficar soprando comida da criança, beijar a boca, a mãe pode ter o vírus, não manifestar e transmitir. Assoprar a comida, a mesma coisa, tá? Então tem que evitar todas essas coisas. A criança, gente, ainda usa chupeta e mamadeira. Higienizar isso adequadamente, evitar compartilhamento. Alguém falou alguma coisa? E aí eu pergunto aqui, quais são as possibilidades de tratamento? Muita gente colocou que é só o alívio dos sintomas, é paliativo, sim. Só que muita gente esqueceu a coisa básica. Você tem que recomendar à mãe que ela tem que usar analgésico porque a criança está com febre. Então, ela vai continuar utilizando o paracetamol em caso de presença de febre. Ela tem que usar anti-inflamatório para poder diminuir o processo inflamatório associado. Ou ela pode usar 2 em 1. Existem remédios de criança que são analgésico e anti-inflamatório. Profenide, o Alivium, que é o ibuprofeno acima de 100 miligramas, é 2 em 1 remédio, tá? Vai ter analgésico, antitérmico e anti-inflamatório. Então, pode usar só um remédio para várias coisas. Outra coisa que tem que fazer, gente, básica. O que está causando isso aqui é um vírus. Tem que utilizar a ciclovir. Muita gente esqueceu de botou só analgésico, anti-inflamatório, esqueceu da ciclovir. O aciclovir, ele pode ser em forma de pomada tópica, tá? Que é um antiviral, ou ele pode ser tomado. Vai depender da gravidade, tá? Então, a gente pode usar o aciclovir, que é o antiviral que a gente mais receita. Muita gente esqueceu disso, tá? Acho que o Arthur falou aí que ele esqueceu. Então, muita gente esqueceu do aciclovir. Tem que ser feito associado. Dizer para a mãe que ela tem que evitar alimentos quentes, alimentos frios, alimentos muito ácidos, porque dói. Uma outra possibilidade de tratamento que pode ser feita, também lá veio falar de novo, é o laser. O laser de baixa potência, ele vai ser utilizado junto com terapia, só que nesse caso não é só o laser sozinho, eu tenho que utilizar uma terapia chamada de fotodinâmica. Primeiro, eu vou pegar, quando eu tenho na fase de vesícula, que é a fase que está aparecendo aqui na região do queixo dessa criança, eu vou pegar uma agulha de anestesia, vou romper essas bolhas. Isso só é possível de fazer quando eu tenho bolha, essa terapia fotodinâmica. Expor com as bolhas, e aí eu coloco o azul de metileno, tá? E aí eu faço o quê? Irradiação. E isso vai fazer o quê? Vai acelerar esse processo inflamatório, no outro dia já vai virar crosta e vai sumir essas vesículas, ou seja, também altera o quadro da infecção, diminui o tempo dessa infecção, diminui a dor, diminui a inflamação. Pensa bem que quando essa infecção aparece, ela fica uns 15 dias aparecendo. Então, ela regride para menos de 7 dias quando você usa o laser, tá? Com a terapia fotodinâmica associada. Então, pode ser utilizado também. E aí, por último, eu perguntei, há possibilidade de contaminação e recidiva? Sim, gente. Principalmente na fase em que eu tenho essas bolhas. Quando essas bolhas estouram, aquele líquido é altamente, como é que eu posso dizer? Altamente cheio de vírus.
e contamina outras coisas. Por isso que a gente evita compartilhar os instrumentos, ou compartilhar, beijar, e pode recidivar sim, não tem cura o vírus, ele fica latente no nosso organismo, e aí quando eu tenho uma baixa de imunidade, o que acontece? Ele pode se manifestar novamente, tá? Então a pessoa vai viver com isso pro resto da vida. Eu gostei muito das respostas de vocês, mas muitos esqueceram de justificar e muitos esqueceram de falar do ciclovir, tá? Foram que mais perderam ponto nesse primeiro caso clínico aqui. Ficou claro para vocês isso aqui? Ficou entendido? Certo? E o 2. Esse daqui eu fiquei puta com vocês, porque muita gente vacilou nesse caso aqui. Mas bora lá. FRA, 9 meses, sexo feminino. Compareceu ao consultório com queixa de irritabilidade, dificuldade na alimentação, presença de baba em maior quantidade mais grossa, além de bolhas na região da gengiva há 3 dias. Paciente sem alterações sistêmicas. Ao exame clínico, foi verificado presença dos elementos 71 e 81 e presença de vesículas da cor da mucosa na região dos elementos 51 e 61. Mole a palpação, sem evidência de trauma secundário. Qual o diagnóstico diz aqui? Pelo amor de Deus. Cisto de erupção. Cisto de erupção. Cisto de erupção. Aí teve gente que me botou hematoma de erupção. Só é hematoma de erupção, gente, quando eu tenho o trauma associado, e aí a coloração muda, fica aquela coloração escurecida, arroxeada de sangue pisado. Entendiram? Então, o diagnóstico aqui é cisto de erupção. Se eu tivesse um trauma associado, uma cor diferente, a gente falaria em hematoma de erupção. A segunda coisa, qual é a conduta do profissional? O que é que eu devo fazer? Um monte de gente... Porque pode romper. Pois é, mas eu acho que 70% da galera botou ulectomia, tá? Então... Nesse caso, gente, só dura 3 dias, tá? Só tem 3 dias que essas lesões apareceram. O paciente tem 9 meses. Isso aqui condiz com a época que a gente considera normal de nascimento dos dentes, tá? Então, tem todos os sintomas. A criança está com irritabilidade, com dificuldade de alimentação, tudo isso. E faz poucos dias. Então, não justifica eu fazer um procedimento. Tá? O indicado seria a preservação, e a orientar a mãe que isso era normal, orientar ela a ficar friccionando a região, se até em 10, 15 dias não rompesse, aí a gente pensava em fazer um pique, mas não seria uma olectomia cirurgia. Geralmente a cirurgia nesse caso, de cisto, hematoma de erupção, é uma ULO, é só um corte. A gente não remove tecido, entenderam? Então, muita gente errou nisso. Tá? Muita gente colocou que era para fazer a ulectomia de primeira vez, tá? Então, não precisa, se não quiser de primeira, nem fazer o exame radiográfico, mas se você for muito precavido, pode fazer. Então, é só preservação, orientar a mãe, que isso pode se romper, que se não se romper até 15 dias, a gente faz um pique na gengiva, faz uma anestesia tópica local, às vezes, dependendo de quão fibrosa a gengiva tá, a gente coloca um pouquinho faz infiltrativa, tá? Mas é uma coisa simples. Não é ulectomia nesse caso, porque eu não vou remover a gengiva, tá? É só para poder liberar esse conteúdo do cisto. E aí, aparece muito rápido, desaparece muito rápido. Então, aqui, o conduta seria preservação. Lembrem que ulectomia, eu preciso remover tecido. Ulotomia, eu só faço um corte. Ficou tranquilo para vocês, entenderam? Sim. De boa, professor. Sim. E aí, a última pergunta. Professora. Oi, meu amor, pode falar. Aí, nessa atividade também, eu estava lendo um artigo que a gente pode fazer um pequeno furo com uma sonda bem afiada. Isso! Tá errado, não. Isso seria a ULO, Tayana. Não tá errado, não. Ah, tá. Porque a ulotomia é sempre um corte, sem remover tecido. Sim. É por isso que eu tô dizendo que, na verdade, o termo técnico bonitinho seria ulotomia, entendeu? Tá certíssimo. Eu já fiz com o explorador, Dayana. Eu já fiz com o explorador isso daí, tranquilo. Entendeu? Não fica. Eu só tô fininho. Isso. Mas aí passa o tópicozinho pro menino não morrer de chorar, pelo menos. Tá bom? Tá bom. Mas pode fazer. O que eu quero chamar a atenção para vocês é o nome que foi usado incorreto. O leque não, seria uma ULO, tá bom? E aí a letra C.
quais as recomendações sobre os nascimentos dos dentes que a gente daria aos pais? Gente, isso aqui era para vocês fazerem um jornal. Teve gente que ficou com preguiça de escrever. Quais são as recomendações? O nascimento dos dentes gera, quais são a sintomatologia clássica? Falta de apetite, irritabilidade, baba mais grossa, baba mais frequente, baba com odor. Febre, diarreia, vômito, não está relacionado a nascimento de dentes, e sim transição imunológica, transição alimentar desses pacientes, leva tudo para a boca, está começando a andar, está começando a comer novas coisas. Isso que justifica esses outros sintomas. Nasceu o primeiro dente, iniciar a escovação com dente fluoretado, acima de 1.100 ppm de flúor, pasta de dente e fio dental quando os dentes começarem a se juntar, tá? E tudo isso tem que ser falado aos pais, orientar a dieta, a amamentação agora, ela não vai ser mais em livre demanda, tá? Diminuir a frequência, evitar o uso, se for utilizar com uma frequência menor, de mamadeira, de chupeta, orientar sobre hábitos deletérios. Pronto, gente, é isso. E vocês ficaram com preguiça de escrever isso. Entendido? Era isso que era para falar. Estão vivos, sobreviveram? Sim, professora. Sim. Sim, prof. Tá mudo. Tá mudo, professora. E me entenderam? Me entenderam? Sim. Ficou tudo tranquilo? Sim. Sim. E aí eu quero dizer para vocês, eu não sei o que aconteceu, eu estava até pensando em cancelar essa reunião aqui, porque muita gente, não sei, eu não quis entrar ou não está podendo entrar, mas enfim, foi uma adesão pouca, eu resolvi deixar, manter, em respeito a quem entrou desde cedo, tá? Mas eu quero dizer para vocês, obrigada, fiquem tranquilos, a gente vai se ver em breve, continuem em casa. De novo, a que eu disse para vocês, a gente vai repor todas essas clínicas perdidas, nem que a gente tenha que ir a semana todinha para o Pitágoras, todos os turnos, a gente vai ter as clínicas, eu me comprometo com vocês, tá? Fiquem tranquilos. E aí eu quero dizer para vocês que na próxima semana, a gente vai continuar, vai ter uma outra reunião para a gente debater só sobre Covid. Então, eu peço para vocês pegarem dúvidas na internet, pegarem mitos e realidades. A gente vai fazer mais uma discussão na segunda-feira que vem. Então, segunda-feira que vem eu espero vocês. É sempre bom mandar um aviso, tipo, se a aula é na segunda, mandar um aviso no domingo, porque eu mesmo vou mentir, não, eu não estava nem lembrando dessa, só entrei porque Lara botou o link. Não, eu vou te falar a verdade que eu não mandei, eu vou te falar por que eu não mandei para chamar, porque era domingo, tá? E eu acho que sábado e domingo eu não vou ficar incomodando ninguém. Por isso que eu não mandei. Aí eu a gente não tem nada para hoje, fazer, eu só tá? tô dormindo praticamente. Eu Professora, esperei não tem nada disso. O pessoal não faz nada. Eu esperei começar hoje, tá? Mas já vou mandar de novo, que na segunda que vem a gente tem encontro para falar só sobre o Covid, sobre a biossegurança, sobre os riscos, o que vai mudar dentro do nosso atendimento. Manda domingo, se não tem nada não. Tá bom, eu vou mandar, então. Já que vocês estão pedindo domingo, eu mando lá. Ainda bem que a aula não foi cedo, porque eu acordei 9 e pouco, tomei banho, tomei café. Na hora que eu peguei meu celular, apareceu. Eu disse, vou entrar logo. Não, eu vou deixar sempre 9 horas, porque eu acho que é um horário tranquilo para todo mundo, tá? Então, semana que vem a gente se encontra 9 horas, tá? Espero vocês. Carla. Acessem o AVA de vocês, que tem artigo novo lá. Não, doido. Tá? Tá bom. Bom dia, até mais. Cheiro. Tchau, professor. Tchau. Carla. Professora, Tchau, Carla. Oi, Elvis. A senhora vai disponibilizar. Tchau, professor. Vou, já fiz a gravação e vou botar o link lá, tá bom? Tá. Obrigado por ter chegado atrasado. Tchau, bom dia, até mais. Tchau, tia. Bom dia. Tchau. Bom dia.